tem uma pergunta que a gente precisa de resposta. Então, Mateus capítulo 3, a parábola do semeador, é uma resposta de Jesus a uma pergunta que todos nós temos. Aliás, temos várias, né? Temos várias perguntas a serem feitas a Deus, mas uma delas, sem dúvida, todos nós temos, você vai entender daqui a pouco. Então vamos ler o texto de Mateus capítulo 13, versículo 1. Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Outra parte da semente caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte da semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 60 e a outro 30. Quem tenha ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, para que eles vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis; vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Amém? Amém. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que tenha misericórdia de todos nós. Nós acabamos de ler um texto que o Senhor vai explicar o porquê as pessoas ouvem e não entendem, e porque as pessoas ouvem e o que o Senhor fala não faz sentido. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a compreender, ouvir com os ouvidos e compreender com o coração, para que possamos ser convertidos e curados. Abençoa os seus filhos que ouvem, abençoa a minha vida que fala, e que a presença do Teu Espírito seja abundante aqui nesse lugar. É o que nós desejamos e te pedimos, Senhor. Amém e amém. Bom, vamos lá. Existe uma pergunta que às vezes atormenta a minha alma. Não vou dizer agora. Existe uma pergunta que atormenta a tua alma. Então Jesus está rodeado por uma multidão. Aí ele se assenta no barco, joga o barco um pouco mais para fora, para que houvesse um intervalo entre ele, a água e as pessoas. E ali ele começa a dizer àquela multidão: o semeador saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu na beira do caminho. E ele continua semeando com aquele saco ao redor ou na frente. Ele vai jogando as sementes. Uma parte da semente cai no terreno que tem uma superfície fina de terra, e por baixo são pedras. Depois ele vai semeando, e uma parte da semente cai num terreno que está infestado de um espinheiro. Ele vai dizer que a semente que caiu na beira do caminho, ela foi pisada pelos homens, e as aves do céu comeram. A semente que caiu aonde o terreno era uma camada fina de terra e os pedregais, ela não pôde descer as suas raízes para pegar a umidade, para
ganhar força, então ela cresceu rápido, mas o calor do céu secou essa planta e ela morreu. A terceira semente, ou a parte da semente, caiu num terreno cheio de espinhos, e a semente tentava crescer depois que germinou a planta, tenta crescer, mas os espinhos a sufocam. E depois uma parte da semente cai numa boa terra, e essa semente que cai numa boa terra, Jesus vai dizer para aquelas pessoas: uma semente só produz 30 frutos, outra semente produz 60, e algumas produziram até 100 por semente. Então, quando os discípulos estão ouvindo isso, nem os discípulos e nem a multidão entenderam a história. E depois Jesus pede para que, os discípulos pedem para ele traduzir. E ele traduz. E ele explica para os discípulos o porquê ele disse a parábola já propositalmente, de forma enigmática, para que as pessoas ouvissem e saíssem sem entender. Então o motivo era o coração daquelas pessoas. Quem ouvia Jesus? Uma multidão leiga, um grupo enorme de religiosos chamados de fariseus, de saduceus, às vezes herodianos, zelotes. Então esse era o perfil de pessoas que ouvia Jesus, somado aos discípulos. Então uma multidão leiga, religiosos aos montes, escribas, doutores da lei, fariseus, saduceus, zelotes, que era um pessoal revolucionário, ativista, e os seus discípulos. As pessoas que estavam em todo esse grupo de leigos não desejavam ouvir o que Jesus tinha para dizer. Esse enorme grupo de leigos se acotovelava, e o texto vai dizer em Marcos capítulo 2, capítulo 3, que eles se jogavam à testa de Jesus, ou pegavam os doentes e jogavam os doentes de Jesus para que eles fossem curados. Tanto é que para poder falar, Jesus tinha que chegar para alguém e falar: me presta seu barco. A pessoa disse: pois não. Ele sentava no barco, empurra por favor para a água, empurrava para a água, e ele, quando disse que ele estava à beira do mar, não era o mar, não era o mar Morto nem o mar Mediterrâneo, era o mar da Galileia, uma lagoa gigantesca, começa com um riacho grande, não é um oceano. Então assim, empurra porque já vai ficar fundo aí a água, aí eu consigo falar para essas pessoas o que eu tenho para falar, porque a maior parte delas não quer ouvir o que eu tenho para falar, elas só querem o que eu preciso, o que eu quero, o que elas querem que eu faça. E mais importante do que aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu quero falar. Então as pessoas não queriam ouvir aquilo. O grupo de religiosos estava ali para ver se havia alguma falha no discurso desse rabino, para ver se havia alguma mácula, para ver se ele quebrava a lei no seu discurso, para poder julgar. Também não estavam querendo ouvir. Por isso que foi todo mundo embora. Aí os discípulos: Senhor, explica para a gente. Vocês não entenderam, né? Não entendemos. Ele começa a explicar a parábola. Então assim, o semeador semeia a palavra. Aquele que semeia, semeia a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. A semente que caiu na beira do caminho é aquela semente que é coração que ouvindo a palavra, não compreende a palavra, ou não quer ouvir a palavra, e vem Satanás e tira do coração a palavra que foi semeada. Aquela que caiu em pedregais são aqueles que recebem a palavra com alegria, com empolgação, mas é momentâneo, é fogo de palha, vindo a tentação, vindo a provação, a tribulação, por causa da palavra, ele se afasta. O terceiro caiu entre espinhos. Esses são as pessoas, esse terreno são as pessoas que recebem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, as ambições de outras coisas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E a pessoa que recebe, ou as pessoas que recebem a palavra numa boa terra, é aquela que recebe um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pergunta que me atormenta vem daí, ó. Sendo a palavra de Deus viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, apta para dividir a alma do espírito e tensões do coração, sendo a palavra de Deus a fonte
raízes da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus a maior defesa contra o pecado, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sendo a palavra de Deus o fundamento supremo para as minhas decisões, para as minhas respostas, para as minhas dúvidas e para a libertação de toda confusão. Salmo 105, 119, versículo 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. 2 Timóteo, toda a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, proveitosa, para que o homem seja perfeito e correto em toda boa obra. Então, se a palavra de Deus produz tudo isso aí, sendo ela o instrumento que Deus usa para a nossa transformação e santificação, Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Pedro vai dizer: vocês foram gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém. Sendo a palavra de Deus a semente da vida eterna, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sendo a palavra de Deus, a pregação da palavra, a ferramenta que Deus escolheu para salvar os crentes, Paulo vai escrever aos Coríntios e dizer: aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. Sem dúvida, nós cremos ou não cremos no poder transformador da palavra? Sim ou não? Nós cremos ou não cremos que essa palavra tem poder? Nós cremos que essa palavra pode restaurar. Carlos Pinoza, meu querido bispo, nosso paizão aqui, a conversão dele foi espetacular. Ele chega em casa com um diagnóstico de morte. Era isso? Condenado à morte pelos médicos. A sua esposa, a querida Pérola, a irmã Eunice, está na pia. Ele olha para ela olha para ele e diz: eu vou morrer, Pérola. O médico falou que eu vou morrer. Ela olhou para ele virando da pia assim e disse que o rosto dela tinha um brilho diferente. Ela disse: você não vai morrer. Pega esse livro aí, um livro preto na cristaleira que ele nunca tinha visto. Depois ele foi saber que foi presente, eu acho que uma cunhada. Ele pega aquele livro, vai para o quarto, abre o livro. Quando ele abre o livro e lê os primeiros versículos, ele diz que se converteu. E sentiu como se fosse uma explosão no seu interior. Então, se cremos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é transformadora, você está aqui, o Pedro diz para nós, o apóstolo Pedro, que você foi gerado não de uma semente corruptível. A semente da palavra é incorruptível, foi ela que foi evangelizada no seu coração, por isso você nasceu de novo e é uma nova criatura. Isso é sobrenatural, isso é do céu, isso é efeito da palavra de Deus. Amém? Então, se nós cremos que essa palavra é tão poderosa, tão tremenda, tão transformadora, aí a gente pergunta: por quê? Por quê tantas pessoas que conhecemos, as quais estão constantemente expostas a esta palavra, às pregações, ao ensino bíblico, no entanto parecem não apresentar mudanças nem transformações em suas vidas? Essa pergunta já atormentou a tua alma algum dia? Eu acho que todo dia essa pergunta me atormenta. Porque quando as pessoas não estão expostas à palavra, a gente diz: bom, se essa pessoa ouvisse as verdades de Deus, tenho certeza que a vida dela seria mudada. Se essa pessoa estivesse presente nos ambientes que eu estou, que você está, que nós estamos, ouvindo aquilo que nós estamos ouvindo, Deus ia tocar no coração dela, ia fazer uma grande obra, ia transformá-la, ia mudá-la, ia mexer com os valores, conceitos dela. E assim a gente pensa. Mas a pergunta é: por que as pessoas que estão expostas frequentemente, às vezes 2, 3, 4 vezes na semana, às vezes até leem a Bíblia e não acontece quase nada em suas vidas? Então Jesus, com a parábola do semeador, vai jogar uma grande luz sobre essa pergunta, ou seja, vai ser uma resposta para nós. Então, assim, antes dessa resposta, o que eu tenho que perguntar a mim mesmo: como eu sou hoje em comparação à semana passada? Quem eu sou hoje em comparação
comparação ao ano passado? Quem eu sou hoje em comparação a 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás? Que tipo de pessoa? Quem é que eu sou? Porque se eu olhar no retrovisor da vida, e mesmo enxergando que não sou assim grande, mas quando olho no retrovisor da vida como pessoa, eu me enxergo como uma pessoa melhor, isso aponta para a ação da palavra de Deus que tem mexido com a sua vida. Agora, se eu olho para mim mesmo, ou se as pessoas que estão ao meu redor às vezes até dizem: caramba, você não muda, hein? O que você vai fazer na igreja, hein? Tem certeza que você acabou de vir num culto da sua igreja desse jeito? Você tem certeza que você acabou de sair de uma ceia? Então, assim, se a gente vai ouvindo ou ouvindo de nós mesmos ou de alguém, isso significa que estamos ouvindo a palavra de Deus e algo está acontecendo. Algo está acontecendo e ela não está causando o impacto e o efeito que deveria. Amém, irmãos? Então, seguindo. Por que será que um número tão grande de pessoas que estão sempre expostas por meses, anos, à palavra de Deus, continuam confusas? Outras indiferentes. Outras mergulhadas nos mesmos pecados ou vícios. Algumas permanecem imaturas, infantis. Outras sem esperança, sem fé, cronicamente tristes, cronicamente desanimadas, cronicamente para baixo. Por quê? Se estamos expostas à palavra de Deus. Porque o resultado do impacto da palavra de Deus na vida de tantas pessoas é tão pequeno, tão inespecífico. É uma pergunta que atormenta a gente. Eu, como pastor, eu fico assim. Às vezes eu me sinto, eu acho que eu estou falando tudo errado. Acho que eu estou aconselhando errado. Acho que eu estou pregando errado. Acho que eu estou discipulando errado. Não sei, Senhor. Fala alguma coisa aí, porque parece que não há mudança. Estou voltando, nem colocando carapuça em ninguém, irmãos. Mas é uma pergunta que me atormenta. Por quê? Então, a parábola contada por Jesus vai colocar um pouco de luz nessa história através de uma análise cuidadosa, minuciosa. Os textos estão em Marcos, Mateus, que a gente leu, em Marcos e em Lucas. Então vamos ver algumas razões pelas quais a palavra não tem causado o efeito. Então os evangelhos são chamados de sinóticos, porque é a mesma coisa que eu pegar em Marcos, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Aí a gente pega eu, Leonardo e o bispo e manda: assiste essa cena vocês três. Aí a gente assiste. Depois de 10 anos, agora narra aquela cena que você viu. O bispo vai narrar, vai colocar algumas coisas, o Leonardo vai narrar, vai colocar outras, e eu vou narrar e vou colocar outras. Então nos evangelhos a gente vê mais ou menos isso. O Lucas, ele escreve um depoimento possivelmente dos apóstolos, talvez de Pedro. O Marcos andou diretamente com o próprio Pedro. E o Mateus foi testemunha ocular, deve ter ouvido essa parábola ao vivo da própria boca de Jesus. Então vamos dar uma olhada nisso. Jesus menciona um lavrador que sai com um saco de sementes. Uma parte está no caminho, na beira do caminho, outra em terreno pedregoso, outra em espinhos, a outra em boa terra. São 4 tipos de solo, 4 tipos de coração, 4 estilos de vida diferentes. Apenas um tipo de solo com resultado satisfatório. Se Jesus estivesse aqui nesse altar pregando, a estatística seria que talvez 25% sairia daqui com alguma coisa que ouviu. Os outros 75% iriam embora do mesmo jeito, se Jesus estivesse aqui falando. Então a estatística, eu sei que a Bíblia não é tão estatística, mas o que está acontecendo? São 4 tipos de terreno, totalizando 100%. Apenas 25% os resultados acontecem. Os outros 75%, as pessoas vão para as mesmas sutilidades, para as mesmas hipocrisias, para as mesmas carnalidades, os mesmos pecados
O primeiro terreno, à beira do caminho, terreno de chão duro, a semente fica na superfície do solo, exposta às aves de rapina, que arrebatam a semente. Jesus vai traduzir isso e vai dizer em Mateus: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. Marcos vai dizer: caindo a semente, uma parte caiu junto do caminho e as aves comeram, praticamente a mesma coisa. O Lucas vai dizer: a semente foi semeada e quando semeava, caiu uma parte junto do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Jesus vai traduzir em Mateus: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. O Marcos vai dizer: os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. E o Lucas vai trazer um detalhe importantíssimo: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então, por que as pessoas ouvem, e o resultado não é aquilo que o Senhor está olhando do céu e fala: puxa, não foi isso que eu planejei para essa vida, não foi isso que eu planejei para essa família, não foi isso que eu planejei para esse homem e para essa mulher. Eu injetei essa semente, mas ela não frutificou como eu planejei que frutificasse. A culpa não é da semente, a culpa não é do semeador. O terreno é o problema. Um atentado aqui, terrorista na galeria, e entra. Vamos seguir, mostra pra cá, vamos lá. Graças a Deus, nenhum dano. Quem são esses irmãos? Quem são esses que estão expostos ao ladrão, a Satanás? Os desinteressados. Peraí, pastor, será que tem gente que senta num momento como esse, que sai da sua casa, vem para um lugar como esse e estão desinteressados? Eu acho que não, mas parece que tem. Irmãos, eu estou cansado já, eu vou desabafar um segundo aqui, não deveria, esse lugar não é para isso. Eu estou cansado de ouvir reclamação de algumas pessoas. Tem uns que reclamam de tudo, aí a gente não tem que também, não fico louco. Mas tem gente boa, gente equilibrada, gente bacana, gente sensata, que eu estou cansado de ouvir falar: pastor, tem lugares na igreja que quando a gente senta, a gente não consegue ouvir a palavra. E gente madura, gente graúda, ministro, pastor, mas não dá para ouvir. Tem alguns lugares que a gente senta e quem está aqui, irmãos, falando aqui, vê tudo. Então a gente percebe às vezes um gigantesco desinteresse que há em estar diante do sagrado, mas menosprezar o sagrado, estar diante daquilo que pode transformar e negligenciar aquilo que pode transformar. Amém, irmãos? Eu estou cansado já, não aguento mais quando a pessoa me fala: olha, vai orar, porque se eu parar o culto e começar a dar bronca, eu vou ser o cavalo, o quadrúpede, o pessoal dos direitos humanos vem tudo para cima de mim, dizer que eu estou errado, eu tenho que deixar a pessoa andar, beber água 50 vezes, hoje que não tem água na casa de algumas pessoas. E o Cantareira secou por causa da CPB Santa Clara, ninguém sabe, não avisa não. Eu nunca vi beber tanta água, mas se eu for ficar parando, eu vou ser o mal, eu vou ser o vilão da coisa, porque o certo é a gente bater papo, é a gente beijar pescoço de namorada, é a gente ficar conversando, mexendo nos aparelhos do celular, e isso é que é o certo. É isso que é o certo. Então, se a gente vai falar alguma coisa além, pastor, foi muito grosso, hein? O dia que eu falei aqui, vieram 3 pessoas, irmãos, com o dedo na minha cara, falaram: pastor, eu não gostei do que você falou, não, você foi meio grosso aquele domingo. Aí eu falei: por quê? É o jeito que o senhor falou. Eu falei: então, a senhora acha que todo mundo tem que fazer o que quiser e eu tenho que ficar assistindo? É isso? A senhora acha que eu tenho que olhar e pegar em cima gente com o pé no banco da frente, os 2 pés cruzados no banco da frente, mexendo no aparelho, eu tenho que fingir que não estou vendo? Ainda a dona falou: será que meu filho é um desse? Eu falei: é ele mesmo. Se a senhora quiser, eu peço para alguém tirar uma foto e mandar no seu celular. Não, pastor,
desculpa, pastor. Na verdade o senhor está certo. Os indiferentes. Satanás rouba a semente. Deixa eu perguntar, onde é que está a tua mente agora? Onde é que está o teu pensamento agora? Porque a mente é um negócio fantástico. Você está sentado aí, mas gente, tem gente que já está lá na segunda-feira. Tem gente que já está na fila do banco para pagar a conta. Tem gente que já está sentado para comer a pizza. Tem gente que já está assim, caramba, quem será que ganhou o passo? Eu quero ver os gols. Então assim, são desinteressados. Estão expostos àquilo que pode mexer com os valores, aquilo que pode mexer com o coração, aquilo que pode te fazer uma pessoa livre, abençoada, uma pessoa linda por dentro. Por fora às vezes não, é por dentro. São os relapsos. Os relapsos. Tem gente que não consegue ficar 2 minutos prestando atenção em coisa alguma. Faça esse exercício você. Você está me ouvindo falar? Olha no seu relógio. Veja se você consegue ficar 2 minutos prestando atenção no que você está ouvindo. Porque tem gente que diz assim: o culto foi maravilhoso, pastor. Você não veio pregar, mas você estava em outra igreja. Mas foi uma bênção. O Visão pregou, falou palavra, foi lindo. Eu falei: o que ele pregou? Eu só sei que foi uma bênção, pastor. O que ele pregou está na Bíblia. Ainda bem que não foi o Kardec, né? Nem o Paulo Coelho que ele pregou, ainda bem que foi a Bíblia. O que mais? Os negligentes. Então esse pacote aqui são aqueles que o diabo rouba. São os desinteressados, os indiferentes, os relapsos, os que ainda têm o coração endurecido, duro como terreno de beira de estrada, impróprio para o cultivo. Uma vez veio uma mulher que falou para mim: pastor, eu não aguento mais, vou me separar. Não aguento mais meu marido, vou me separar. Por que você vai separar? Aí ela começou a dizer as razões. As razões dela eram. Eu comecei a fazer algumas perguntas para ela. Teu marido assim, assado, tal. E as respostas dela, pelas minhas perguntas, falou: não, meu marido age assim, ele faz assim, ele também faz isso. Eu falei: mas você vai separar do seu marido? Eu acho que o seu marido é um dos melhores maridos da igreja inteira. Separa não. Mas na fala dela, ela disse assim: pastor, quando o senhor está pregando, às vezes na ceia, vem cada palavra, pastor, que eu fico assim pensando comigo: Deus está falando com esse homem, não é possível. Hoje Deus está, porque é tudo para ele, pastor. Tem coisa, aquela ceia que o senhor pregou no mês de fevereiro, era tudo para ele, pastor. Eu falei: não, hoje Deus pegou ele de jeito. Aí eu falei: e a senhora? Deus não fala com a senhora, não? Pastor, mas é ele, isso aqui. É ele. Eu falei: mas é a senhora? Então, às vezes, estamos sentados aqui, tudo que a gente está ouvindo, a gente está assim: se o fulano tivesse aqui. Se a Beltrana tivesse aqui, ainda bem que está filmando, quando a gente chegar em casa, a hora que não sair a gravação. Pastor, já chegando no WhatsApp: pastor, cadê a gravação da mensagem? Que eu já vou encaminhar direto. Irmãos, Deus não fala com os ausentes, Deus não fala com os interessados, Deus não fala com os indiferentes, Deus não fala com negligentes, Deus fala com aquele que tem fome, com aquele que tem sede. Jesus disse assim: a todo aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Puxa, com que sentimento a gente vem num lugar como esse? Com que sentimento a gente às vezes pega a Bíblia para ler em casa? Com que sentimento a gente se ajoelha para orar? Com que sentimento a gente faz isso, irmãos? Existem pessoas de coração endurecidos. Você já tentou explicar algo para alguém que não quer entender? Já fez essa loucura? Você já tentou ensinar algo a alguém que não se importa em permanecer na ignorância? Já fez isso? Você já tentou corrigir alguém que está errado, mas mesmo assim a pessoa prefere prosseguir no erro? Já tentou? A palavra é muda para quem não quer ouvir. Disse C.S. Lewis. A palavra é muda para quem não quer ouvir. Então pode sair daqui as verdades mais profundas, mais contundentes. Ela vai bater e vai voltar, porque ela não vai entrar.
É chão de beira do caminho, a semente não consegue encontrar lugar, e ela é pisada, e vem as aves do céu, que é Satanás, e tira do coração o que foi ministrado. Irmãos, se você perguntar o que eu comi ontem, eu não me lembro. A Soraya fala assim: vai no mercado, compra isso, isso e isso, 3 coisas. Eu chego no mercado, para comprar mesmo? Se eu não ligar, eu trago 3 outras que ela não pediu. Sem falar o dia que eu chego em casa, e aí, amor, tudo bem? Ela disse: você não foi, cadê as coisas do mercado? Eu falei: que mercado? Esqueci do mercado. Agora, domingo a mensagem foi graça sem graça. Na terça-feira, envolvido, comprometido ou participante. Na quinta-feira, uma mensagem abençoada sobre João Batista. Porque eu não me sento aqui, não venho aqui perder meu tempo. Já fazem 21 anos que eu venho para esse lugar, para ver se Deus faz alguma coisa comigo e transforma a minha vida e me faz alguém melhor. Já fazem 21 anos que eu oro a Deus, para Deus faz de mim alguém que possa ser útil no seu reino, para abençoar pessoas. E quando eu sento para ouvir, seja quem for, eu tenho minhas preferências, quem eu gosto mais, lógico, todo mundo tem, normal isso, mas seja quem for, eu sento aí e falo: Deus, fala comigo. Fala comigo. Eu preciso aprender, eu preciso ouvir. Então, por isso que se você for perguntar, eu vou escutando. Tem mensagens que eu ouvi há 15 anos atrás que eu posso recitá-las para vocês hoje. Porque eu tenho um coração que não é de beira de estrada, não é chão duro. Amém, irmãos? A palavra de Deus, o Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens significa o quê? O que você tem no banco? Se for eu, estou lascado, está negativo, não está nem para guardar. É o que você tem em casa? É o seu carro? Guarda o que tens, é o que tens ouvido. Guarda o bom tesouro, é o que tens ouvido, é o que tens absorvido do Cristo. Guarda. Amém. A palavra é muda para quem não quer ouvir. Neste grupo, o problema é o tipo de postura que determinadas pessoas têm diante da pregação da palavra, diante da leitura e reflexão da palavra, diante do ensino da palavra. O tipo de postura vai determinar o resultado que ela, a palavra de Deus, trará na vida de tais pessoas. É a postura. Esse primeiro grupo, chão de beira de estrada, semente cai, não penetra, a ave vem, come, os homens pisam, a ave leva, Satanás tira. O problema é a postura. Na tradução de Jesus, não entendendo, vem Satanás e rouba. Lucas vai dizer: para que não se salvem crendo. Então, é a postura, é o tipo de sentimento. Como nos colocamos diante da pregação? Com qual espírito lemos a palavra? Qual a postura interna que temos que ter diante da exposição da palavra? Qual é a postura que tem que estar dentro de mim, quando eu estou ouvindo a palavra, quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou em contato com as verdades de Deus? Qual é a postura interna que devemos ter? É o tipo de postura que vai definir a eficácia. Amém, irmãos? Quebrando-se um pouco mais, a semente não entrou no solo e ficou à mercê da ave de rapina, porque o chão de beira de estrada é duro, não é um local ideal para plantar. Deseje um pouco mais, venha para uma noite como essa dizendo para si mesmo e para o Senhor: eu preciso ouvir a voz de Deus. O Senhor vai falar comigo hoje. O profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 4, ele diz assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, Ele me desperta todas as manhãs, Ele me deu uma língua para falar uma boa palavra ao que está cansado. E quando Ele me desperta pela manhã, Ele me desperta o meu ouvido para ouvir, com o ouvido de discípulo. Sabe o que é um discípulo? É alguém que não cessa de aprender, mas não é de aprender para acumular conhecimento. Eu vou repetir: não é aprender para acumular conhecimento, é aprender para que esse conhecimento nos liberte de nós mesmos. É aprender para que esse conhecimento produza em nós os frutos que Deus quer que aconteça. É aprender de Deus para que essa semente
mas limpa o seu coração. Que os nossos ouvidos sejam de discípulos. Você pode dizer amém? Amém. Prosseguindo. O que não vai? Sobre pedregais, uma fina camada de terra, crescimento rápido, mas sem sustentação, porque falta raiz. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia, chegada a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Marcos vai dizer: da mesma forma, os que recebem as sementes de pedregais, os quais ouvindo a palavra com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, fogo de palha, depois sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Lucas vai dizer: os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então essa semente caiu sobre pedregais. Aí está a tradução de Jesus. Me ajuda aí com... Esses são os emocionais. Tem uns crentes, gente, que qualquer coisa que já... Tem uns que eu conheço, se você bater o pezinho assim, ó, e dizer, eis que te digo, ele já... Tem gente que começa a canção, começa o louvor e ele dá... São os emocionais. São os inconstantes. Ao mesmo tempo que ele chora, se derrama, ao mesmo tempo ele desaparece e fica 2 meses longe. Os que são cheios de boas intenções. Eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero fazer, eu quero dar uma força, eu quero ser lá, sei lá. Os que são influenciados pelo movimento, pelo ritmo, pelo barulho, pelas línguas estranhas, pelas campanhas, pelos artistas, pelos pregadores famosos, pelos congressos e etc. Alguém disse assim para mim: pastor, a nossa igreja está meio assim, né? Assim como? Está meio assim, não sei, uma mesmice. Eu falei: mas o que a gente poderia fazer, mano? Não sei, pastor, alguma coisa assim. Sei lá, pintar alguém, né? Eu sei que você não gosta de campanha, pastor, mas motivo, né, pastor? A gente não podia fazer umas coisas assim. Eu falei: a mesmice vai aumentar, desculpa. Vai aumentar. Mas tem muitos lugares que tem essas coisas, meu. Então por que dá essa mesmice? Porque a gente se empolga com isso aqui, ó. Se eu trouxer alguém para falar, irmãos, e ele pregar metade em português e metade em língua estranha, muitos vão sair daqui dizendo que o culto foi o mais maravilhoso do ano. Aí eu pergunto: você traduziu aquela metade para língua estranha? Não, pastor. Então para que você viu a língua estranha? Porque eu não sei de onde os crentes tiram essas coisas. Paulo diz que língua estranha no culto público não tem função nenhuma. É só você ler o texto, está na Bíblia. Mas no tempo do irmão ou da irmã não sei quem, tudo bem, irmão, homem de Deus, mulher de Deus, mas a Bíblia é a Bíblia. Amém. E a Bíblia diz assim: cale, e ele interpreta, depois fala o outro, ele interpreta. Paulo disse: entrar um douto infiel que não conhece a palavra no local, que está todo mundo falando língua estranha, o que eles vão pensar? Que vocês são um bando de louco. Mas se ele entrar no local e os segredos do seu coração for revelados, ele vai entender: Deus está verdadeiramente nesse lugar. Então o que eu desejo nesse lugar? Que a palavra continue sendo pregada, e pessoas como eu, como você, assentem num banco como esse e fiquem com a sensação que não tem mais ninguém, que Deus está falando só
Os que desejam ser espirituais, mas não fazem por onde? São fervorosos, somente nos momentos de festa, cultos especiais, congressos, retiros, detalhe, de preferência quando as coisas estão indo bem na vida. Então, beira do caminho, a semente cai, e por ela não ir muito profundo, ela até germina e nasce. Mas quando a raiz vai querer ir mais profundo, para poder buscar estrutura e buscar a umidade, ela não encontra. Aí o sol vem e mata essa plantinha. Então esses são os emocionais que não têm estrutura. Eles desejam ser pessoas espirituais, mas não fazem por onde. Eles até têm uma linguagem bacana, eles sabem o dialeto: varão, varoa, paz do Senhor, misericórdia, sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Eles já sabem todas essas coisinhas aí, esse dialeto evangeliquez. Eles já sabem se comportar no ambiente religioso. Vamos adorar o Senhor. Eles já sabem. Eles já sabem dizer aleluia, dizer glória a Deus, mas não tem vida com Deus, não tem devocional com Deus, não tem tempo no dia. Ah, pastor, quando eu estou dirigindo, eu falo com Deus. Quando eu estou lavando louça, eu falo com Deus. Quando eu estou andando na calçada, no metrô, eu falo com Deus. Ótimo, continua. Mas quando é que você para no seu dia para colocar na agenda Deus, Espírito Santo? Então os emocionais, eles gostam do ambiente, eles gostam do culto, eles gostam da festa. Vem alguém assim: pastor, por que não vai ter aniversário da igreja? Não vai ter de novo? Eu falei: aniversário do quê? Do prédio? Os últimos 3 não converteu ninguém. A igreja lotou de gente. Amigos dos crentes, parentes dos crentes da nossa igreja que deixaram as suas igrejas para vir no culto de festa. E o que aconteceu? Nada. Na semana seguinte, uma ressaca. Na terça-feira ninguém, na quinta-feira quase ninguém, e no outro domingo aquela cara de desânimo. Mas o pessoal quer um negócio, porque não constrói estrutura. Amém, irmãos? Porque não constrói estrutura. O Cristo, o Espírito Santo, a sua palavra, causa uma suficiência dentro de nós, que tira toda essa necessidade de subterfúgios e de atrações. Eu não preciso mais de atrações para ser crente. Eu não preciso de algumas motivações diferenciadas para vir ao culto. Se a gente fizer alguma atração, irmãos, tem que ser para os não crentes, não para os crentes. Os crentes têm Jesus, os crentes têm a palavra, os crentes têm o Espírito Santo, eles têm o Espírito que habita neles. Amém, irmão? Nesse grupo, o problema é o tipo de estrutura. No primeiro, postura. No segundo, estrutura, alicerce, fundamento, experiências pessoais com Deus que algumas pessoas têm, que determinará o efeito que a palavra falar. Deixa eu perguntar: você tem alguma experiência assim, muito pessoal, você e Deus? Aquela coisa assim que você diz: olha, Deus marcou a minha vida e ponto final. Eu sei que a gente não vai ter 50 delas na vida, porque o Abraão só teve 6, Paulo 5 ou 6. Mas você já teve alguma experiência assim muito verdadeira, em que o Espírito Santo de Deus imprimiu algo verdadeiro, poderoso dentro da sua alma, do seu ser? Lembra do Jacó? Quem era o Jacó, por exemplo? O próprio nome dele já era uma piada, enganador. O próprio nome dele era Estelionato, era o nome do Jacó. Até o dia que ele tem uma experiência pessoal com Deus, até o dia que Deus muda o nome do Jacó, até o dia que Deus faz algo e ele deixa de ser aquela pessoa para ser uma outra pessoa. Então a gente frequenta a igreja evangélica e parece que é tudo muito teórico. Nós nunca tivemos um contato verdadeiro, um contato mais real, um contato marcante com o Espírito Santo de Deus que mexe com a nossa vida. Amém. Por isso que nós precisamos que tenha alguma atração. Por isso que nós precisamos que se
pastor, você quer fazer para a gente orar, mas não tem tempo, pastor, uma correria danada, o que da gente foi corrido, está estranho, chega tarde, tá, o Facebook denuncia quanto tempo você tem. Pastor, a gente não tem tempo, a televisão denuncia quanto tempo você tem. Ah, pastor, não tem tempo, o jogo de futebol denuncia quanto tempo você tem. Então, às vezes, a gente não quer Deus, essa é a verdade. A gente quer uma atração. Paulo diz em Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois ele vai dizer: tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de haver feito tudo, permanecer firmes. Irmãos, a palavra de Deus tem que fazer efeito na nossa vida. A palavra de Deus tem que trazer impacto para a nossa vida. Amém, irmãos? A coisa é muito mais séria. Eu desconfio que se Deus descortinasse assim o mundo espiritual, que a gente não consegue ver, e de repente por um instante ele descortinasse o que está acontecendo nas regiões celestiais, nós não andaríamos mais de pé, a gente andaria de joelhos, clamando a Deus por misericórdia. A palavra de Deus precisa fazer efeito em nós. Paulo disse assim: portanto, revesti-vos do Senhor, da força do seu poder, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes espirituais das trevas, hostes espirituais da maldade. Depois ele vai dizer: fortalecendo do Senhor na força do seu poder, revestindo da armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau, irmãos. O dia mau chega para todo mundo, gente. Se a palavra de Deus não estiver em nós, nós vamos espanar. Se a palavra de Deus não fizer efeito em nós, a depressão vai nos levar. Se a palavra de Deus não estiver em nós, a gente não fica de pé. Se a palavra de Deus não estiver funcionando em nós, o Evangelho tem data de validade breve na nossa vida. Jesus precisa tratar conosco e a palavra dele precisa impactar a nossa vida. Amém, irmãos? Por que esse tipo de terreno pedregal a coisa não funciona? Por quê? Ela é momentânea. O texto vai dizer: recebem com alegria, mas vindo o tempo da provação, vindo o tempo da tribulação, logo se afasta. Que fé cristã que nós queremos ter? Uma fé cristã que Deus vai fazendo as coisas todas certinhas, em que Deus vai na frente tirando todos os nossos obstáculos. Uma fé cristã que Deus nos coloca numa estrada reta, lisa como um tapete, sem curvas, sem abismos e totalmente segura. É essa fé cristã que nós queremos. Essa fé cristã não existe. E Jesus diz para nós de uma forma muito clara: no mundo tereis conforto. No mundo tereis uma rede balançando erva de coco. No mundo tereis muitos prazeres. No mundo eu vou te poupar de todos os sofrimentos. Foi isso que ele disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que será que ele disse com aflições, hein? O que será que ele disse quando ele falou assim, aflições? Quando ele disse isso, irmãos, seriam situações que os discípulos, que ele estava dizendo ali no tete a tete, principalmente os 12, que foram todos eles martirizados, pendurados de ponta cabeça, queimados em pedaços de pau, perfurados por lança, decapitados. Foi o destino dos discípulos. Então, do que será que ele está falando de aflição para nós? Será que é molezinha? Por isso que Paulo diz: revesti-vos do Senhor, da força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Quando o dia mau vier, mesmo que a gente se abata, nós seremos como a palmeira. Ela vai envergar com o temporal, com a ventania, mas ela tem raiz que vai a 30 metros do solo. Ela vai envergar, mas ela não vai quebrar, porque o seu caule é flexível, e quando passa a tempestade, ela está de pé de volta. Aleluia! Jesus está dizendo que a palavra de Deus funciona
Terceiro, entre espinhos, um terreno com terra boa, porém com uma superfície que impede a expansão e o crescimento. O problema não é o terreno, o problema são os espinhos que estão na superfície. A terra é boa, o problema são os espinhos. A semente cai na terra, a terra é boa, ela frutifica, germina, sai da terra, mas quando ela vai desenvolver-se, os espinhos a sufocam. Jesus vai traduzir o que foi semeado entre espinhos. Por que a palavra não faz o efeito? É o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Gente, o que tem de gente acreditando na igreja evangélica que vai ficar rico? Nossa! O que tem de gente querendo usar Jesus como trampolim para o seu sucesso profissional? Já ouviu falar de reunião de empresários? Por que a gente faz reunião dos empregados? Tudo bem, vamos fazer de empresários, vamos ensinar os caras a trabalhar, ganhar mais dinheiro, a empresa dele prosperar, legal, tá bom. Mas vamos fazer todos os empregados também? Orar junto com eles, ministrá-los, ensiná-los a fazer currículo, sei lá. Mas não, a gente faz a reunião dos empresários. Aí os empreendedores vão nessas reuniões. Para quê? Para servir Jesus? Para servir o reino? Não, para aumentar o que ele já tem. Então isso sufoca a palavra. Ela fica infrutífera. Marcos 4 vai traduzir também. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. O Lucas vai dizer que caíram entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Por que a palavra não tem o devido efeito? Porque o coração dessas pessoas que ouvem a palavra está com a prioridade errada, está com a motivação errada. Amém, irmão? A semente é ruim? Não. O solo é ruim? Não. Mas são os espinhos. O que são os espinhos? A prioridade errada, ambições de outras coisas, deleites da vida, riquezas, cuidados desse mundo. Sufoca a palavra. Quando se fala de cuidados desse mundo, gente, como eu disse, tem pessoas aqui que estão aqui estudando, mas ela já está na fila, no banco, ou talvez perguntando como é que eu faço para pagar. O corpo está aqui, mas ela está preocupada. É o espinho. Tem gente sentada aí e a cabeça dela está assim: meu filho está dando trabalho, meu filho está assim, está assado, o celular não está nem. Meu filho está assim, está assado, meu filho não sei o que lá. Gente, Deus está falando e a cabeça dela está nos cuidados desse mundo. Então a semente é sufocada. Estes são os ansiosos demais. Você é ansioso? Com as mulheres nenhuma, né? Eu sei, a gente já sabe. Mulher ansiosa não existe. Os ansiosos demais. Os preocupados demais com o amanhã. Os ambiciosos e cobiçosos. Obstinados pelas coisas que o dinheiro pode comprar. Os que estão frequentando o ambiente, mas com as prioridades e motivações erradas. Estes são também mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Fazem qualquer coisa por alguns momentos de prazer carnal, não medem esforços ou custos se o negócio é se divertir, se esbanjar, curtir. Aí a gente se desdobra, não quer saber quanto custa, passa o cartão, mas se for para a gente ter prazer, a gente se acaba. Então o foco da vida está errado. Amém, irmãos? Nós nessa vida, por a graça de Jesus, viveremos algumas gotas de misericórdia de Deus que vai nos causar alguns prazeres, mas tem algumas pessoas que servem a Deus e não estão preocupadas com o seu reino, elas estão preocupadas com o seu
Nesse grupo, o problema são as prioridades da vida, pois elas vão determinar o efeito que a palavra vai causar, um resultado mirrado ou nenhum resultado. Em Mateus capítulo 6, versículo 18, Jesus falou assim: não ajunte tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a traça consome e aonde a ferrugem destrói. Ajunte tesouros no céu, porque o ladrão não chega, nem a traça, nem a ferrugem. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando Jesus fala onde estiver o vosso tesouro, ou seja, o que você valoriza mais, aquilo que mais te consome, aquilo que mais leva o seu tempo, aquilo que mais te dá prazer, aí está o teu tesouro. O teu coração vai embarcar nisso, e a gente vai sentar a ouvir, mas o meu tesouro está em outro lugar, não está nele. Mateus 13 vai trazer uma outra palavra, que o reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas, um homem com o mostruário cheio de pérolas caras, mas de repente nas suas negociações ele encontra uma pérola de grande valor. E quando ele encontra essa pérola, Jesus falou: o reino de Deus é semelhante a um negociante de pérolas que encontra uma pérola de grande valor. E quando ele encontra essa pérola, ele vai na sua casa, vende tudo quanto tem, pega o mostruário que ele tinha com muitas pérolas e vende tudo. Chega para a mulher em casa: vou vender tudo isso aqui. Por que você está louco? Não, porque eu encontrei a pérola que vale tudo que nós temos. Mas você vai vender tudo? Vou vender tudo. Mas os nossos móveis vou vender, mas as nossas coisas vou vender, a nossa carroça, nosso carro vou vender, o seu mostruário com as pérolas vou vender, eu vou vender tudo, inclusive vou vender você também, mulher, vou vender nossos filhos também. E você quer saber? Eu vou vender a mim também, porque eu encontrei a pérola de grande valor. Jesus fala: o reino de Deus é semelhante a alguém que encontrou essa pérola. Ou seja, nada mais tem importância, tamanha a importância que tem o seu reino, que tem o Cristo. Se nós encontramos o Cristo, nossa prioridade mudou. O reino de Deus agora ocupa o lugar que é necessário. Jesus, quando olhou os discípulos preocupados porque eles começaram a andar com Jesus, ele não formou exército, ele não estava preocupado, ele vivia dizendo: o meu reino não vem com uma aparência exterior. Ele dizia para um assim: você vai me seguir? As aves têm os ninhos, raposas covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele vivia dizendo essas coisas, os discípulos começaram a ficar preocupados. E aí, onde nós vamos arrumar, hein? Você largou de preço do barco do seu pai lá no Zebedeu, e Tiago, seu João, eu também vendi meu barquinho, também, o que eu vou fazer? Seguindo esse homem aí, a gente achou que ele era o Messias, o que vai ser de nós? Aí ele fica falando umas coisas que ninguém entende, e alguns dão umas ofertas que é o que a gente come, o que a gente vai fazer? Como vocês vão comer? Como vocês vão beber? Quanto ao vosso corpo? Não é a vida mais do que a comida? O que adianta ter um banquete e não poder provar? É melhor estar vivo e comer pão com manteiga, arroz, feijão com um zoião, mas estar vivo e poder comer com gosto, do que ter um grande banquete. Mas isso eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer, eu não posso comer. É melhor a vida do que o corpo. Não é melhor o corpo do que as vestes? O que adianta ter um guarda-roupa da Barbie, da Frozen? Que adianta ter um guarda-roupa lotado e estar deitado numa cama? Não é o corpo mais do que as vestes, ainda que esteja meio fora de forma? Eu digo para vocês: olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, não ajudam em celeiro, mas o Pai Celestial alimenta e sustenta todas elas. Vocês valem mais do que aves. Amém. Olhem para os lírios do campo. Eu digo para vocês que nem o Salomão, no esplendor do seu reinado, aquele que depois dele não teve, depois antes dele também não, homem com tamanha riqueza, um lírio do campo se veste melhor do que o Salomão. E eu digo para vocês: vocês valem mais do que o lírio do campo, que hoje está aqui, amanhã queimado no fogo. Então eu digo para vocês: podem se preocupar
e a boa terra, terreno propício, excelente profundidade para as raízes, solo de qualidade, superfície limpa. Vamos traduzir. Mateus diz: o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende, e dá fruto. Um produz 100, uma semente 100, a outra 60 e outro 30. Eu estava estudando isso, e naquela época uma semente de algum plantio, de algum cultivo, que uma semente desse 8 frutos, uma semente gerasse 8, já era considerada algo extraordinário. Colheita fácil, fora do comum, exponencial. Jesus disse que pode produzir até 100, outro 60, outro 30. Aleluia. Marcos 4:20: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, uma a 30, outro a 60 e a outro 100 por uma semente. Lucas vai dizer: os que recebem em boa terra, os que caem em boa terra, são os que ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Aleluia. Deus quer fazer com que os efeitos da palavra de Deus em nós sejam exponenciais. Exponenciais, diferenciados. Sabe, a gente frequenta a igreja, vem na igreja, assiste culto, ouve a palavra, vai trabalhar amanhã, volta, tal, come, janta. Peraí, será que é isso? Só isso na nossa vida? Jesus quer que ela produza fruto. No primeiro grupo, esse grupo, aliás, da boa terra, resolveu o problema da postura. Esse grupo resolveu o problema da estrutura. E esse grupo resolveu o problema das prioridades. Boa terra. Boa terra. Postura correta. Por que eu vou ouvir a palavra? Porque Deus vai alimentar a minha alma. Por que eu vou ler a Bíblia? Para preparar o sermão para falar para vocês no domingo. Eu vou ler porque eu tenho fome de Deus. E essa palavra alimenta o meu ser interior. Amém? É por isso que a gente fica, pastor, fica triste, fica, mas não abate, não volta atrás. Pastor, fica em crise, fica chateado, fica, mas continua perseguindo, como disse Gideão, mesmo cansados, mas ainda perseguindo. Por que eu vou me comportar diante da palavra de Deus? Porque eu sei que ela pode me curar de coisas que eu não consigo me curar. Ela me cura. Por que eu vou ler a palavra de Deus? Porque eu quero estrutura. Por que todos os dias Deus vai estar na minha agenda? Amanhã, ou à tarde, ou à noite, Ele vai estar na minha agenda. Porque eu vou ter estrutura no meu relacionamento com Ele. Qual o sentimento que eu vou ler, ou que eu vou orar, ou que eu vou buscar a Deus? Senhor, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Ao homem convém fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Por que eu vou buscar a Deus? Para eu ser um pastor top, bem sucedido, e andar com um carrão e todo mundo falar: olha, esse pastor aí é muito abençoado, hein? Olha só, olha a agenda dele como é cheia. Por que nós vamos buscar a Deus, irmãos? Porque nós queremos Ele. Amém? Amém. Nós queremos Ele. O Pedro ainda, menino na fé, sem entender muita coisa. Senhor, o pessoal está indo embora, a sua mensagem não está popular, o pessoal não gostou. É dura essa mensagem, mestre. Estão indo embora? Então. E vocês? Vocês também querem ir embora? Pode ir. Eu gosto de Jesus. Pedro olhou: Senhor, não vamos embora não. Embora não. Para quem nós iremos?
Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. E são essas palavras de vida eterna que movem o nosso interior nessa vida difícil, nessa vida de crise, de dificuldades, nessa vida de faltas, de necessidades, nessa vida de tribulações, de injustiças contra nós. Só a palavra de Deus para nos produzir consolo diante das nossas mazelas, diante das nossas crises, diante dos nossos dilemas. Só a palavra de Deus. Estes da boa terra deixaram de ser relapsos, desinteressados, e passaram a ser pessoas desejosas em conhecer a Deus, Sua palavra, Suas promessas e Sua vontade. Que essa seja a nossa postura. Esses que estão em boa terra, são a boa terra, são as pessoas que caminham amadurecendo cada vez mais, pessoas que quando olham para trás conseguem perceber o quanto cresceram em Deus, que deixaram de ir pelos movimentos, pelos ritmos, pelo barulho, pelas novas tendências, pelo contrário, permanecem firmes, entendem que a vida cristã é um caminho difícil de ser trilhado, mas estão decididas a isso. É uma nova estrutura. Estes são aqueles que não se deixam ser tomados pelas preocupações e incertezas, mas vivem uma confiança inabalável em Deus. Isso é uma nova estrutura. Como é que está a sua vida, moço? A minha vida está difícil, as coisas não estão dando certo, mas eu tenho uma certeza: o Senhor é fiel, está na minha vida. Esses são os que deixam as suas vidas, não deixam suas vidas se tornarem uma corrida para a conquista de riquezas e bens. São também aqueles que não admitem um estilo de vida fútil, voltado para o entretenimento vazio e longe do reino de Deus. São novas prioridades. Amém? Aí está. Estes são os que resolveram o problema da prioridade. Quando Jesus menciona os resultados 30, 60 e 100, isso pode estar mostrando os níveis do efeito causado pela palavra em nossas vidas. Ou seja, produziu 30, a palavra está no nível muito bom. Produziu 60, maravilha, ótimo resultado, está transformando. Produziu 100, este é o ideal de Deus, a plenitude da eficácia da palavra em nossas vidas. Perceba que até na boa terra, aí subdivide-se em mais 3 classes. Uns frutificam a 30, outros 60 e outros 100. Aí a palavra de Deus nessa classe da boa terra vai produzir, mas um vai produzir 30, ótimo, bom resultado, 60, que maravilha, mas 100 é o que Deus preparou para nós. Amém, irmãos? Que nós possamos frutificar. Eu quero deixar a profecia de Isaías aí sentado no seu lugar. Erga suas mãos aos céus. Porque assim como desce a chuva e a neve para lá não dorme, regam a terra e fazem produzir e brotar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará para aquilo que eu a enviei. Assim seja na tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.